bora dar uma olhada de perto na história dos dias finais, assim, bem desesperados de um reino. A ideia aqui é entender como uma nação inteira pode simplesmente desmoronar. Então, como é que se parece o colapso final de uma nação? Para tentar responder a isso, a gente vai explorar o relato bíblico da queda do reino de Judá, que está lá no livro de 2 Reis, capítulo 24. Para começar a entender a queda de Judá, a gente precisa voltar bastante no tempo, lá para 605 a.C. e ver a situação complicadíssima em que eles se encontravam no mapa do mundo daquela época. Olha só o cenário. De um lado, o Egito, que já tinha sido uma grande potência, mas que agora estava em claro declínio. Eles tinham acabado de ser derrotados na Batalha de Carquemis e já não tinham mais força para mandar no pedaço. Do outro lado surgia, contudo, o Império Neobabilônico, liderado pelo temível rei Nabucodonosor. Eles controlavam tudo, desde o rio Eufrates até o Egito. E Judá? Bom, Judá estava ali, espremido no meio. Um lugar com certeza muito, mas muito perigoso para se estar. Mas a história não é só sobre política e impérios, pelo menos não na visão da narrativa bíblica. Para os autores do livro, essa questão geopolítica era só a superfície. Havia uma razão muito mais profunda, uma razão espiritual por trás do desastre que estava prestes a acontecer. E aqui a gente chega num ponto central. A narrativa é bem direta ao apontar o motivo da queda. Presta atenção nessa frase. Ele havia enchido Jerusalém de sangue inocente e o Senhor não o quis perdoar. É um veredito pesado, né? E é apresentado como a razão principal para tudo o que aconteceu. Mas de onde veio essa acusação de sangue inocente? Isso remete aos chamados pecados de Manassés. Manassés foi um rei que governou antes, e o texto diz que, durante o reinado dele, a idolatria e principalmente a violência e a injustiça chegaram a um nível absurdo. O texto apresenta isso como ponto de virada, sabe, a gota d'água. Para os escritores de 2 Reis, nem mesmo as reformas de reis bons que vieram depois foram capazes de consertar o estrago. Era como se o copo da maldade da nação tivesse finalmente transbordado. Tem uma interpretação interessante sobre isso, que compara a situação com a parábola do servo que não perdoa. A ideia é a seguinte: como uma nação pode pedir perdão ou misericórdia se ela mesma se recusa a parar de cometer injustiças contra seu próprio povo? É um princípio bem direto. Ok, então vimos o diagnóstico teológico. Agora, vamos ver como isso se desenrolou na prática, nas decisões e nos erros fatais dos 3 últimos reis de Judá. E aqui a gente tem uma cascata de rebeliões. Primeiro, o rei Jeoaquim. Ele vira um servo da Babilônia por 3 anos, mas aí se rebela. Provavelmente achou que a Babilônia estava passando por um momento de fraqueza. Péssima aposta. Depois dele, vem o rei Joaquim. Ele reina por só 3 meses e já é forçado a se render a Nabucodonosor. E para fechar, Nabucodonosor coloca Zedequias no trono, tipo um rei fantoche. Mas adivinha? Ele também se rebela. É uma sucessão de decisões ruins que só acelerou o fim. Percebe o padrão? O erro foi exatamente o mesmo para todos eles. Eles ignoraram os avisos. O profeta Jeremias, por exemplo, avisou várias vezes para não se rebelarem contra a Babilônia, mas eles insistiram no confronto. Repetidamente, eles escolheram uma briga que simplesmente não tinham como ganhar. E claro, uma hora a conta chega. Todas essas rebeliões acabaram provocando uma resposta. E que resposta! Nabucodonosor decidiu que já era o suficiente. Dá uma olhada nesse mapa. Ele mostra o tamanho do poderio militar da Babilônia. As rotas mostram exatamente o caminho que o exército de Nabucodonosor fez para chegar em Judá e acabar com a brincadeira. A máquina de guerra babilônica marchou para cima de Jerusalém para deixar bem claro quem mandava. E as consequências foram brutais. Depois da rendição do rei Joaquim, em 597 a.C., veio a segunda onda de deportações. E o número é assustador: 10.000 pessoas. 10.000 pessoas arrancadas de suas casas e levadas como exiladas para a Babilônia. E não foi uma deportação qualquer aleatória, foi uma ação muito bem planejada. Pensa só em quem foi levado: o rei e toda a família real, todos os líderes e oficiais do governo, 7.000 dos melhores soldados, 1.000 artesãos e trabalhadores qualificados, até líderes religiosos, como o profeta Ezequiel. Foi literalmente uma drenagem de cérebros. A estratégia era clara: arrancar o coração e o cérebro da nação para que ela nunca mais pudesse se levantar. O resultado disso? O texto resume de forma bem triste: ninguém ficou, senão o povo pobre da terra.
Sem liderança, sem exército, sem os profissionais qualificados, Judá virou uma sombra do que já foi. Uma casca vazia. Bom, depois de ver toda essa tragédia, fica a pergunta: o que a gente pode tirar dessa história? Por que ela é importante? O relato nos deixa algumas reflexões importantes. Primeiro, a ideia de que o colapso físico foi resultado direto de uma decadência espiritual. A história também bate muito na tecla de que as consequências são inevitáveis. Ignorar os avisos e insistir nos mesmos erros, uma hora ou outra, levam ao desastre. Mas tem um ponto interessante. Não foi um abandono total. Mesmo no exílio, figuras como Daniel e Ezequiel estavam lá. Isso sugere que era um julgamento, uma disciplina e não um fim absoluto. E tudo isso nos leva a uma última questão que é bem provocadora. Será que a ruína espiritual de uma sociedade pode, de fato, levar à sua ruína física? Para os autores de 2 Reis, a resposta era um sonoro sim. E essa é uma pergunta que ecoa através dos séculos, deixando a gente com muito o que pensar.